Buenas pessoas, concurseiras estudiosas, se liga aqui nos Paranauê desse vídeo aqui que o professor está trazendo para ti. Resolução de questões da banca objetiva, nível médio e superior. São questões selecionadas aí de várias provas e que o professor traz a resolução para vocês. Beleza, minha gente? Muito importante. Se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve. A tua inscrição, teu curtir, teu joinha aqui é muito importante para nós. E ainda, vai fazer um concurso da Banca Objetiva? Deixa aqui nos comentários onde que tu vai fazer a prova. E muito importante, tem aqui nos comentários um e-mail para que, se tu quiser mandar a prova que tu fizer para o professor corrigir, o professor vai corrigir aqui no canal. Manda para aquele e-mail que o professor vai colocar na fila de resolução, que os alunos estão mandando questão aqui, prova para o professor resolver, e o professor está resolvendo. Beleza, minha gente concurseira? E ainda, olha só o que o professor preparou para vocês. Segue aí, que eu já vou mostrar. Partiu! Então, pessoa concurseira, para ti que vai fazer um concurso da banca objetiva, olha só o que o professor selecionou aqui para ti. Domine os 4 conteúdos mais cobrados pela banca objetiva de matemática e raciocínio lógico. Sim, minha gente, pela banca objetiva, os conteúdos mais cobrados de matemática e raciocínio lógico. E olha só, concurseiro de R$ 97,00 por 10 pila. Top demais esse curso aqui, com conteúdos mais cobrados pela banca objetiva, tá? Aqui tem toda uma propaganda. E aí, se tu adquirir esse curso, o que tu vai receber? Tu vai receber de bônus. Primeiro bônus, olha só. Um e-book com 100 questões de matemática e raciocínio lógico da Banca Objetiva 2023. E além do mais, tu vai receber um bônus que é os 7 passos para organizar teus estudos. É uma videoaula que o professor passa 7 passos para tu organizar os teus estudos. Tudo isso, minha gente, por apenas R$ 10. Beleza, pessoa concurseira? Então, te liga aí, ó, conteúdos mais cobrados pela Banca Objetiva, tá aqui, 10 pilão para tu aproveitar e gabaritar. Beleza, minha gente? Então, aqui na questão de número 1 do nosso vídeo, olha só, uma compra no supermercado no valor total de R$ 200 foi dividida de forma diretamente proporcional à idade de João, 14 anos. Então, já vamos destacar os dados. Eu gosto de destacar dados. Então, aqui o total, ó, foi 200 pila, R$ 200. O João, ele tem 14 anos. O Carlos, ó, 16. E o Pedro, 20 anos. Muito bem, então foi dividido, esses R$ 200 foi dividido proporcionalmente à idade do João, do Carlos e do Pedro. Assinalar a alternativa que representa corretamente o valor pago por João. Então é o seguinte, ó, pessoal, vamos pensar aqui, ó. João mais o Carlos mais o Pedro, cada um deles juntando tudo, pagou no total de R$ 200. Bom, se nós vamos fazer uma divisão diretamente proporcional, nós temos que usar uma maquininha de calcular. Que maquininha de calcular é essa? Essa maquininha de fazer cálculo se chama constante de proporcionalidade. Então, cada um desses valores aqui, eu vou multiplicar, ó, por K, certo? Então, vai ser, ó, 14 vezes o K, 16 vezes o K, e o 20 vezes o K. Esse K é quem faz a divisão. Então, olha só, K é a chamada constante de proporcionalidade. É ele que faz a divisão, é ele que engenha toda essa divisão aqui. Então, aqui, ó, no lugar do J, que é o valor do João, eu vou colocar quanto? 14K. Mais, no lugar do Carlos, 16K. Mais, no lugar do Pedro, 20K. Tudo isso tem que dar quanto? Tem que dar 200. Ok?
E aí, se eu for somar 16 mais... 14 mais 16 dá 30. Mais 20 vai dar 50k, igual a 200. Então, como o professor ensina aqui no canal, se estamos multiplicando por 50, dividimos ambos os lados por 50. Ok? 50 dividido por 50, 1 vezes k, k igual. Aqui 200 dividido por 50, cancela os zeros, e aí fica 20 dividido por 5, que vai ser igual a 4. Então, a minha maquininha de calcular, de transformar, de fazer a divisão proporcional, tem valor 4. E aí, professor, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, no valor do João, tá sendo pedido o valor do João, né? Então, tu vai fazer o quê, ó? 14 vezes 4. Quanto que dá 14 vezes 4? Olha só. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 56. Então, quanto que o João vai receber? Ó, 56 reais. Vai receber? Não, vai ter que pagar, né? 56 reais. Ok, minha gente? Então, aqui, ó, se tu quisesse saber se a questão pedisse o valor do Carlos, tu ia fazer 16 vezes 4. O valor do Pedro, 20 vezes 4, tá? E aí você teria o valor da divisão proporcional de cada um deles. Lembrando, pessoal, quando a banca fala divisão proporcional, ela está falando na divisão diretamente proporcional. Se for divisão inversamente proporcional, aí a banca tem que falar a palavra inversa. A palavra diretamente proporcional. Direta não é tão necessária assim, porque se fala divisão proporcional, tu entende bem que é divisão diretamente proporcional. Ok, minha gente? Partiu. Próxima questão. Então, aqui a questão de número 2. Rafael sabe que 11,2 gramas de proteína correspondem a 20% de sua necessidade diária desse nutriente. Se ele ingerir 28 gramas de proteína em uma refeição, qual a porcentagem da sua necessidade diária qual a porcentagem da sua necessidade diária ele ingerirá? Vai tomar lá, né? Vai comer, vai consumir, né? A língua do professor dá uma quebrada aqui. Então é o seguinte, ó, pessoas concurseiras. O que nós vamos resolver? Nós vamos resolver uma regra de 3. Por quê? Aqui, ó, nós temos 11,2 gramas e corresponde a 20% do consumo diário. A gente precisa descobrir qual é o 100%. Então, nós temos 1, 2 e o 100% é o terceiro valor conhecido. Então, é uma regra de 3, ó. Então, vai ficar aqui, ó. Nesse momento, nós não vamos mexer com 28 ainda. Então, olha só. Foi a maneira que eu pensei, né, pessoal? De repente, se tu pensou de um jeito diferente, comenta aí que o professor vai dar uma olhadinha também. Olha só. Temos duas grandezas. Gramas e porcentagem, tá? Então, olha aqui, ó, 11,2 gramas corresponde a 20%. A 100%, quanto que corresponde? X, ok? Beleza, calculo. Agora, quanto que ele vai consumir por dia, tá? Qual é o 100% por dia? Então, eu vou montar aqui uma regra de uma proporção, ó. Grandezas envolvendo porcentagem geralmente são diretamente proporcionais, mas vamos lá, ó. Se aumenta a porcentagem, vai aumentar a quantidade de gramas. Grandezas diretamente proporcionais, copia a tabela tal e qual, ó. 11,2 está para x, assim como 20 está para 100. Como o professor é meio preguiçoso, cancelo já zeros aqui, ó. Olha só como fica beleza, né? E aí vai ficar, ó, propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, nós vamos ter x vezes 2, 2x, igual a 11,2 vezes 10. Estou multiplicando o x por 2. Então, eu divido os dois lados da equação por 2. 2 dividido por 2 dá x, igual. Aqui, ó,
Se eu pegar os 10 e dividir por 2, ó, vai dar 5. E eu multiplico o 11,2 por 5. 5 vezes 0, não, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 5 vezes 1, 5. Uma casa após a vírgula, uma casa no resultado. 56,0. Como esse zero aqui, ó, não tem ninguém depois dele, a gente pode desconsiderar. Portanto, o consumo diário de proteínas de Rafael é quanto? 56 gramas. Agora, se ele consumir 28%, qual é o valor diário? Então, qual é a porcentagem diária que ele vai consumir? Então, nós vamos fazer uma segunda porcentagem. Foi assim que o professor pensou, né, minha gente? Gramas e porcento, ó. Então, observa o seguinte, ó. 56 gramas equivale a 100%. 28 equivale a X. Ok? E aí, tu vai fazer, verificar se é diretamente proporcional, né? Se diminuir a quantidade de gramas, diminui a porcentagem, vai dar um valor diretamente proporcional. Então, vamos montar a proporção, copiando a tabela, tal e qual. 56 sobre 28 56 está para 28, assim como 100 está para x. Aplicamos a propriedade fundamental das proporções, olha só, e vai ficar 56x igual a 28 vezes 100, certo? Neste caso aqui, pessoal, olha só, vamos fazer aqui, ó. 56 divide os dois lados por 56, como o professor ensinou. 56 dividido por 56 dá 1, x, igual. 28 e 56 dá para simplificar, ó. Dá para dividir 56 por 2, por 2? Não, 56 dá para dividir por 28, dá 2. E aqui vai dar 1, 28 dividido por 28. Dá 1, 56 dividido por 2, não, 56 dividido por 28 dá 2. E aí tu simplifica. 100 dividido por 2 vai dar 50. Ó, eu usei o mesmo x, né? Eu ia trocar a letra e acabei usando o x. Ó, o vício que a gente faz. Então, quanto que equivale 28 gramas de proteína a 50%? Alternativa D. Qual seria, pessoal, outra forma de resolver? Ó, tu calcularia o 100%, como foi feito aqui, tá? E aí tu observaria aqui, ó, que 56 é o dobro de 28. O 28 é a metade de 56. Então, se ele consome 28 gramas de proteína, isso é a metade. Então, 50% seria o valor. Teria como tu perceber assim pela questão lógica, tá? Mas a ideia do professor aqui é ensinar o conteúdo, também colocando a parte lógica, né? Então, tu pode perceber também, ter essa percepção. A beleza da matemática, gente, é isso, tá? A beleza da matemática é resolver uma mesma coisa de várias formas diferentes. Vamos para a próxima questão. Terceira questão. Analisando-se a matriz abaixo, assinale a alternativa que apresenta o valor do seu determinante. Como se calcula determinante, professor? E agora, o que a gente faz? Seguinte, vou te explicar. Mas antes, pessoal, se tu ainda não é inscrito, te inscreva aqui no canal. É muito importante a tua inscrição, tá? Deixa o teu joinha, o teu certinho aqui para nós. Diz aí pro professor da onde tu tá fazendo a prova, para onde tu tá estudando para fazer a prova. E principalmente, depois que tu fizer a prova, manda a prova pro professor resolver aqui no canal. Beleza, minha gente concurseira? Vamos então, olha aqui, ó, vamos então para a resolução dessa questão. Como se calcula determinante de uma matriz? Olha só, matriz é uma tabela, tá? Matemática, matriz é uma tabela. Essa tabelinha aqui, 5, 3, menos 2 e 4, é um exemplo de matriz. Calcular o determinante. Tu vai multiplicar, ó, as diagonais, tá? Ó, vai multiplicar as diagonais e diminuir os valores, ó. Então, tu vai fazer
Essa diagonal aqui, nesse sentido, a gente chama de diagonal principal. Então, tu vai fazer 5 vezes 4. O resultado disso daqui, tu vai fazer menos, ó, o resultado da multiplicação, da chamada diagonal secundária, ó. 3 vezes menos 2, certo? E aí, olha só, perceba que aqui, ó, 3 vezes menos 2, nós temos um número negativo, por isso que o professor colocou o parênteses dentro do parênteses, né? Então, olha só, 5 vezes 4 é 20. Aqui, menos, ó, 3 vezes menos 2 é menos 6. Então, esse menos aqui altera o sinal lá dentro. Vai ficar mais 6. E aí, 20 mais 6 vai dar 26. Fechou o pastel. Alternativa A de Argentina. Então, cálculo de determinante de matriz quadrada, 2 por 2, assim como tem duas linhas, duas colunas, é bem simples. Multiplica cruzado e diminui os valores. Só cuidado, né, que a banca ela é malandra, ela coloca aqui um sinalzinho negativo para ficar positivo, tá, pessoal? Menos com menos dá mais, ok? Partiu, próxima questão? Na sequência aqui, pessoas concurseiras, questão de número 4. Cada triângulo, independente de sua classificação, tem a soma dos ângulos internos, ó, igual a 180 graus. Isto é um resultado da matemática. Com base na imagem abaixo, quais os ângulos internos do triângulo? Então, aqui nós temos uma imagem aqui, né? Que a banca colocou lá na prova bem fraquinha, assim, desse jeito. Olha só, o professor deu uma aproximada aí. Então, aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, mede, vou colocar aqui com caneta colorida, 120 graus, tá? Esse ângulo aqui, ó, vai medir X. Esse outro ângulo aqui, ó, eu vou colocar de verde, né? X, e esse outro ângulo, X. E aí, nós temos esse ângulo aqui, ó, que vai medir 115 graus, ok? E aí, pessoa concurseira, o que a gente vai fazer? A gente quer calcular qual é o valor do X, né, que é um ângulo aqui de dentro. E temos que calcular esses outros dois valores aqui. Vamos começar pelo X. Olha só, se tu for considerar esta reta aqui, ó, esse segmento de reta, ele vai formar um ângulo raso, ó. O que é o ângulo raso? É esse ângulo retinho aqui, ó. Esse ângulo, ele é chamado de ângulo raso, tá bom? Então, observa o seguinte, ó. Aqui nós temos o ângulo raso. Então, o que é o ângulo raso? Olha só. O ângulo raso diz o seguinte, que X, que é aquele ângulo lá, mais 115 graus, isso daqui vai ser igual a 180 graus. Então, X mais 115 tem que dar 180 graus. Esse é o chamado ângulo raso, tá? Então, quanto que vai dar o X? Temos uma equação do primeiro grau, ó. Então, diminui aqui 115. E aqui desse lado, tu vai diminuir 115 graus. E aí, 115 menos 115 vai dar 0. X mais nada, X, igual. 180 menos 115. Aqui, 0 menos 5, não dá, pedimos emprestado, né? Fica valendo de 10 e o 8 fica valendo 7. Então, 10 menos 5, 5. 7 menos 1, 6. E aqui, 1 menos 1 dá 0. Então, x, ó, é igual a 65 graus. Então, ali dentro, x mede 65 graus. E os outros dois ângulos, professor? Como é que eu faço para calcular os outros dois ângulos? Seguinte, não te atucana. Perceba o seguinte, ó. Olha só, que louco. Esse ângulo aqui, ó, essa reta aqui, ó, também determina um ângulo raso aqui embaixo. Porque nós temos o 120. E aí, nós temos junto aqui, ó, esse outro ângulo, para calcular. Então, esse ângulo aqui nós vamos chamar de M, tá? Como é um ângulo raso, ó, vai ser M, vai dar quanto? Também vai ter que somar 180. Então, olha só, vou puxar aqui um pouquinho, o que a gente tem, ó, que M mais o 120, como é um ângulo raso, ó, tem que dar 180.
Ok? Deixa o professor separar aqui os cálculos, que ficou tudo meio amontoado, né? Aí depois os alunos não entendem os cálculos do professor. Então, olha só aqui, ó. Também não tem obrigação de entender, né? Tem que ser claro, eu que tenho que fazer claro as coisas. Então, aqui 120, ó, temos 120. Vamos subtrair 120 do primeiro membro e 120 do segundo. 120 menos 120, zero. M, mais nada da M, igual. 180, aqui, ó, menos 120 vai dar 60. Então, este ângulo aqui, ó, mede 60 graus. Eu que já sou meio malandro, o que eu faço? Eu já dou uma olhada aqui nas alternativas, ó. Aqui, ó, a letra A não tem 65 graus e não tem 60, então eu já vou excluir a letra A. A letra B tem 60 e tem 65, tá, beleza. A letra C, ó, tem 60, mas não tem os 65, então eu já excluo. E a letra D tem 60, 60, 65, bah, então já vamos ficar por aí. Então, com a letra B e a letra D de Dinamarca. O que a gente sabe? A gente sabe que a soma dos três ângulos internos do triângulo, ela tem que dar... Opa! O professor aqui esqueceu de diminuir o zoom. Olha só que barbaridade, professor. Vou de novo analisar. Então, aqui, como o M deu 60 graus, eu olhei as alternativas e excluí já a letra A e a letra C, porque, ó, nós não temos aqui o 65, não, 65, o 65 e o 60, né? Então, excluímos a letra A e a letra B, D. A letra A e a letra C foram excluídas. Ficou apenas a letra B e a letra D de Dinamarca. E agora, professor? Agora, nós vamos fazer o cálculo de quem? Deste outro ângulo aqui, ó, tá? Vamos chamar ele de Y. Então, olha só. Y mais o 60, que é o M, mais, ó, esse X aqui, ó, tem que dar 65 graus, tá? Mais 65 graus, tem que dar quanto? 180, ok? Desculpa, pessoal. O M, que é o 60, mais o X, que é 65, tem que dar quanto? Mais o Y, tem que dar quanto? 180 graus. E aí o professor, eu me dei conta, sabe por que eu me atrapalhei? Porque eu me dei conta do seguinte, ó. Eu não expliquei por que esse X aqui é 65 graus. Como esses dois ângulos aqui, ó, esse X e esse aqui, são opostos pelo vértice, os dois ângulos são iguais. Então, esse X é igual a esse, por isso que é 65 aqui dentro. Ok? Então, observa o seguinte, ó. Y mais 60 mais 65 vai dar 125. Isso é igual a 180 graus, ok? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos diminuir, ó, 125 do primeiro membro e 125 do segundo, ok? 125 menos 125 vai dar zero. Y mais nada vai dar Y. Isso é igual. 180 menos 125 vai dar 55. Portanto, Y é 55 graus. Então, qual é a medida dos três ângulos? 55, 60 e 65. Alternativa B de Brasil, minha gente. B de Brasil. Então, essas questões de geometria, eu noto assim uma dificuldade muito grande dos alunos, principalmente de visualizar. É uma questão de visualização, de tu visualizar os ângulos, as relações entre os ângulos, tá? Lembrando, ó, que se tu tem um ângulo, se tem um segmento de reta, esse ângulo aqui, ó, chamado de ângulo raso, tá? E esse ângulo, ele mede 180 graus. Por isso que a gente utilizou esse recurso aqui e aqui, tá? Beleza, minha gente? Vamos então à quinta questão do nosso vídeo. Então, aqui a questão de número 5, olha só. Uma pesquisa foi feita com os funcionários de certa fábrica sobre a utilização de EPI. Constatou-se que 15 usam capacete. Então, ó, capacete são 115, não 15, né? 115. 125 usam óculos de proteção. Então, 125 óculos de proteção.
55 usam os dois equipamentos. Então, ó, capacete e óculos são 55. Ok? Sabendo-se que 30 funcionários trabalham no setor administrativo. Portanto, não utilizam ADM, né? São 30. Então, eles não utilizam a... Ó, eu posso colocar o NH, que nenhum, né? Que não utilizam nenhum dos dois. Ao todo, quantos funcionários há nessa fábrica? Então, tá. Com quem que a gente vai trabalhar para resolver essa questão? Nós vamos trabalhar, ó, com esses três valores aqui por enquanto. Qual é a saída? A saída sempre, pessoal, é pela intersecção, para aqueles valores que estão contados duas vezes. Então é o seguinte, ó, tu vai fazer aqui um diagrama. Esse tipo de questão a gente responde por diagrama, tá? Quando tem esse tipo de questão, é assim, fecha os olhos e te ataca num diagrama. Então observa o seguinte, ó, olha só. Que usam capacete, ó. Capacete são 115. Óculos, 125. E aí tem esse povo aqui do meio, ó. Esse povo aqui do meio, tá? Eles o que? Eles usam, ó, os dois. Então esse povo do meio é que tu vai começar, ó. Vai começar aqui colocando os 55, ó, que são os que usam capacete e óculos. Esse pessoal aqui foi contado duas vezes. Então, tu vai fazer o seguinte, ó. Desses 115, tu vai descontar, ó, 55. Porque esse povo já foi contado no capacete. Se tu não descontar, na hora que tu for fazer os cálculos, o que que tu vai fazer? Se tu for usar aqui 115, tu vai somar 115 mais 55. Aí vai extrapolar esse valor aqui, certo? Então, esse povo aqui foi contado duas vezes. Então, tu faz 115 menos 55, vai dar quanto? 60. Da mesma forma do óculos, ó. 55 usam óculos, então 125 menos 55. 125 menos 55 dá 70, ok? E aí, o que que a questão está pedindo? Ela está pedindo o total de funcionários. O que que tu vai fazer? Para te calcular esse total, olha só, tu vai fazer o seguinte, ó, tu vai fazer 60 mais 55 mais o 70 mais quem? Ó, não pode esquecer, 30. Esse 30 aqui. Esse povo todo aqui vai somar, minha gente, nada mais, nada menos que 215 pessoas. 215 funcionários, alternativa C de Canadá. Ok? Uma questão de diagramas lógicos. Certo, pessoal? Vamos então, salto quântico para a última questão. Olha só a última questão do nosso vídeo. Qual o valor de 1 mais 3 dividido por 1,5? Então, vamos lá. Ó. 1 mais. Aqui, pessoal, vamos colocar um tração. Ó. Esse tração aqui é esse aqui, tá? Em cima, vamos colocar o 3, ó. 3 sobre o 1,5. Olha só, este 1,5, tá? 1,5, minha gente. Se tu tem uma casa após a vírgula, significa que tu pegou esse número, 15, e dividiu por 10. Então, tu escreve um número sem a vírgula, no caso, 1,5, eu escrevo 15. E no denominador, eu vou colocar um múltiplo de 10. Tanto, com tantos zeros, quanto tem casas após a vírgula. Como tem uma casa após a vírgula, sobre 10, ó. Se fosse duas, 2 zeros, 100. Então, eu vou colocar zeros aqui, tantas casas após a vírgula ali. Então, aqui vai dar, ó, 15 sobre 10. E aí, minha gente, nós vamos ter uma divisão de frações, porque esse 3 aqui, o denominador do 3 é 1. É 3 sobre 1. Como é que eu divido fração, professor? Ó, de fora vezes o de fora, de dentro vezes de dentro. Que é aquela coisa que tu aprendeu lá na escola, né, minha gente? De multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. É isso. Então vai ficar aqui, ó, 1 mais. Olha só. 3 vezes 10. 3 vezes 10. Sobre 1 vezes 15. Ok? E aí vai dar, ó, 1 mais 3 vezes 10, 30. 1 vezes 15, 15.
Então, isso daqui vai ficar igual a 1 mais 30 dividido por 15, 2. Portanto, minha gente, opa, sinalzinho de igual aqui, ó, dei uma invertida, né? 1 mais 2 dá 3. Alternativa, tananana, D de Dinamarca. E assim nós encerramos o nosso vídeo de hoje. Gratidão, minha gente, e assim seguimos.